Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fábio, eu sou estudante do curso de Física pela Universidade Estadual de Maringá e faço parte do programa de Residência Pedagógica. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a história da eletricidade. Vamos lá? Essa nossa história começa lá na Grécia Antiga com esse rapaz chamado Tales. Ele era um filósofo grego da cidade de Mileto. Desde o tempo dele, já era conhecido um fenômeno elétrico. Esse fenômeno consistia em atritar uma pedra dessa resina, que se chama âmbar, em grego elétron, com um pouco de lã, e após atritar a lã com essa resina, eles eram capazes de observar essa pedra atraindo pequenos pedaços de palha seca, de penas de aves e até mesmo um pouco de poeira. Como é que se explica isso? O que estava acontecendo? Um tempo depois, aliás, bastante tempo depois, esse assunto voltou a ser discutido e estudado com mais afinco, digamos assim. Foi com esse rapaz chamado William Gilbert, no século XVI, que esse assunto voltou à tona mais fortemente. Gilbert publicou o tratado De Magnete, onde ele expunha os resultados dos estudos que ele tinha feito acerca desse fenômeno. O Gilbert foi o primeiro a utilizar o termo eletricidade, que vinha do nome grego do âmbar, que é elétron. Gilbert também fez estudo com outros materiais. E nesses estudos, ele percebeu que, além do efeito que era causado pelo âmbar, tinha também um efeito causado ao se atritar, por exemplo, vidro com seda. O Gilbert deu esses dois nomes. Ele disse que tinham esses dois tipos de eletricidade. A eletricidade proveniente do atrito com o âmbar, ele deu o nome de eletricidade resinosa, e a proveniente do atrito com o vidro, de vítreo. Então, esses seriam os dois tipos de fluido elétrico, o fluido resinoso e o fluido vítreo. Então, como o Gilbert tentou explicar o que acontecia nesse fenômeno de atração das partículas por esses objetos após serem atritados com específicos tecidos, por exemplo. Para o Gilbert era o seguinte: você tinha ali uma pedrinha de âmbar e aí você atritava ela, e quando você atritava, você retirava o humor, que seria uma coisa que as partículas querem, que elas precisam. Então você retirava esse humor atritando, e aí surgia em volta dela o eflúvio, que seria uma espécie de atmosfera, alguma coisa assim. E aí, por conta desse eflúvio, as outras partículas eram atraídas para esse objeto que você atritou e retirou o humor dele. Mas a nossa história não termina com Gilbert. Muitos outros ficaram curiosos com esses efeitos. E aí eles criaram máquinas que pudessem gerar mais ainda esse efeito. Um dos pioneiros dessa jornada de criar máquinas para gerar mais eletricidade foi Otto von Guericke. Ele inventou essa máquina que consistia numa esfera de enxofre que ele podia girar ali com a manivela e gerar muito mais eletricidade do que apenas atritando com um pedacinho de lã, um pedacinho de resina. Através dessas máquinas que foram desenvolvidas e que geravam cada vez mais eletricidade, foi possível estudar alguns fenômenos, algumas particularidades desse efeito. Por exemplo, a atração e repulsão de objetos carregados. Objetos carregados de diferentes formas interagiam de forma diferente entre eles, ora se atraindo, ora se repelindo. Também foi possível observar que existiam dois tipos de materiais: os condutores, que eram capazes de conduzir essa eletricidade, e os isolantes, que não conseguiam conduzir essa eletricidade. Então, essa eletricidade não conseguia passar através desses objetos, que são os isolantes. E também começaram a pensar na possibilidade de armazenamento da eletricidade que era gerada por essas máquinas. Porque se você precisava usar essa eletricidade que você estava gerando de um lugar em outro, você não tinha como transferir essa eletricidade para lá, ela se perderia no caminho. E aí que entra na história Peter von Manchembroek, um holandês que criou um dispositivo capaz de guardar essa eletricidade que era gerada nessas máquinas. Esse dispositivo é a garrafa de Leyden. Isso consiste em uma haste metálica presa num tubo de vidro por uma rolha que tinha uma água salgada dentro. Assim, você conseguiria tocar essa haste metálica da ponta e a eletricidade seria guardada dentro da garrafa, nessa água. Várias outras máquinas foram construídas para a geração de eletricidade. E com a possibilidade de guardar essa eletricidade e de transferir ela de um lugar para outro também, a possibilidade de estudos acerca dos efeitos da eletricidade era muito maior. Alguns cientistas continuaram estudando esses fenômenos mais a fundo. Um deles foi Benjamin Franklin, sim, o estadunidense que estampa as notas de $100.
Franklin tinha desenvolvido uma outra ideia, uma outra explicação para esses fenômenos de eletricidade. Para o Franklin, existia um único fluido elétrico, não os resinosos e vítreos. E a explicação dele era a seguinte: os corpos têm uma quantidade normal desse fluido elétrico. Quando essa quantidade está estável, o corpo é neutro e não apresenta efeitos elétricos. Porém, quando você atrita dois corpos que estão em estado normal, com as suas quantidades de fluido elétrico intactas, parte do fluido elétrico de um passa para o outro. E aí, para os corpos que tivessem ficado com a maior parte do fluido, seriam carregados positivamente. E os que tivessem ficado com menos fluido estariam carregados negativamente. Aqui é importante perceber que o Franklin já começa com a ideia de conservação da carga. Então essa carga não está sendo criada do nada e tirada do nada. Os dois corpos tinham esse fluido elétrico e aí quando você atrita passa de um para o outro. E aí essa diferença do que seria o normal dele é que causa os efeitos elétricos. Com essa capacidade de gerar cargas e armazenar cargas, nós temos a introdução do Charles Augustin de Coulomb nessa história. O Coulomb usou um dispositivo chamado balança de torção para observar, para estudar mais detalhadamente quais eram os efeitos e tentar definir uma relação para a força que atuava entre as cargas. Nesse dispositivo ele tinha ali uma fibra de torção que ficava presa num tubo lá em cima, e embaixo ele tinha uma carga móvel, Q2, e uma carga fixa, Q1, que ficava presa numa haste. Do outro lado dessa haste tinha um contrapeso para ela ficar balanceada e um marcador ali em volta para ele saber quanto que ela girou. Ele tinha a carga Q1 fixa. Quando ele carregava de diferentes formas a carga Q2, que era móvel, ele observava diferentes efeitos. Uma hora se afastava, outra hora se afastava mais, outra hora se aproximava. Ele foi o primeiro a conseguir matematizar isso. Ele conseguiu uma expressão para a força com relação a cargas e a distância delas. Isso foi muito importante depois no desenvolvimento do resto dos estudos da eletricidade. O desenvolvimento das baterias não parou e com cada vez mais tendo domínio sobre a produção e o armazenamento da eletricidade, foram possibilitando novos tipos de experimento. Então entra na nossa história Hans Christian Ørsted. Trabalhando no seu laboratório, percebeu que um fio onde passava corrente conseguia defletir uma bússola. Então ele estava trabalhando lá e aí percebeu que um fio que estava passando próximo a uma bússola, quando ele ligava na energia, a agulha da bússola se movia. Foi a primeira vez que eles conseguiram perceber que tinha uma relação aí entre o magnetismo da agulha da bússola e os fios com corrente. Em seguida, temos a introdução de André-Marie Ampère. O Ampère também fez estudos com correntes em fios. E aí ele percebeu que, se dois fios têm correntes passando uma para cada lado, esses fios se atraíam. Se as correntes estão passando no mesmo sentido, esses fios se repeliam. E aí ele fez vários outros testes com várias configurações de fio e conseguiu estudar assim as interações entre fios com corrente. Algum tempo depois, Michael Faraday começa a fazer experimentos também utilizando o magnetismo e fios de cobre para saber se, além da corrente interagir com o magnetismo poderia interferir na corrente. Utilizando uma bobina e ligada a um galvanômetro que podia medir a direção e a intensidade da corrente que passava pelo fio, ele fez esse experimento. Passando o ímã por dentro dessa bobina, ele via que o galvanômetro indicava a corrente passando para um lado. E aí, quando ele passava o ímã para o outro lado, ele via que a corrente ia para o outro lado. Se o ímã tivesse parado no meio da bobina, ou em qualquer posição, desde que tivesse parado, não tinha nenhuma corrente passando. Então ele percebeu uma relação entre a variação da carga magnética que estava presente próximo à bobina e a geração de corrente elétrica. Um outro experimento que ele fez foi fazer uma bobina e ligar ela numa bateria e do outro lado uma bobina desconectada da bateria ligada apenas no galvanômetro. Com esse experimento ele pôde perceber que quando tinha corrente passando na bobina que estava ligada na bateria, surgiu uma corrente na bobina que não estava ligada em lugar nenhum. Isso é um experimento de indução, de corrente induzida. Ele ligava uma bobina na corrente e surgiu uma corrente na outra bobina. A gente tem aqui, pela primeira vez, a geração de eletricidade sem ser por atrito.
essa corrente era gerada pela variação da carga magnética. E isso vai ser muito importante depois no desenvolvimento dos geradores elétricos. Uma bobina que tem um ímã próximo a ela girando é um exemplo de gerador elétrico de corrente alternada, que é basicamente o que a gente tem hoje, por exemplo, das hidrelétricas, que é a energia que chega nas nossas casas. Por fim, surge James Clerk Maxwell. O Maxwell fez um trabalho juntando todos esses descobrimentos, todos esses efeitos que foram estudados e tentou unificar tudo numa única ciência. Ele publicou um tratado sobre eletricidade e magnetismo. E aqui surge, de fato, o que a gente chama atualmente de eletromagnetismo, quando ele uniu todos esses efeitos de interação de correntes com ímãs com fios com corrente e tudo isso unificado em algumas equações que estão presentes nesse tratado. Mas isso vocês vão ver com calma no futuro ainda. Vamos tentar fazer uma revisão aqui. Essa é a nossa linha do tempo. A gente começa lá com a atração de pequenas partículas por uma resina que era atritada em um polônio com um efeito muito simples, que era só um fato curioso. Depois tivemos a observação de que outros materiais também podiam gerar esses efeitos. E aí começaram a surgir também algumas tentativas de explicar esses fenômenos que aconteceu lá com o Gilbert, com a ideia dos fluidos resinosos e fluidos vítreos. Em seguida, nós temos a construção de máquinas que podiam gerar energia estática e também aparatos que podiam guardar essa eletricidade gerada para ser descarregada em um outro momento, em um outro lugar. Em seguida, nós temos uma outra tentativa de explicar o fenômeno e aí é introduzido um conceito de conservação de carga, com o Franklin, e a ideia de um fluido único, que era dividido entre os corpos atritados. Mais para frente, nós temos a matematização do fenômeno de atração entre as cargas e uma descrição da força elétrica, que foi o que o Coulomb fez com o experimento dele da balança de torção. Nós tivemos, em seguida, a observação da interação entre correntes e magnetismo e a atração e repulsão de fios com corrente, que foi com o Ørsted e o Ampère. Depois nós tivemos o descobrimento do fenômeno de geração de eletricidade através da variação magnética e também da indução elétrica. Novamente surge uma outra forma de gerar eletricidade. E por fim, a gente tem a unificação da teoria eletromagnética, que veio com o Maxwell, que tentou juntar tudo e dar uma explicação. Então aqui a gente consegue perceber que a eletricidade não surgiu, não foi explicada, não foi concebida, não foi desenvolvida por uma única pessoa em um único momento. Isso é uma construção histórica que vai tendo um tijolinho colocado por cada cientista que ajudaram a chegar aonde a gente está hoje. E nós temos, por exemplo, conversando aqui através de um computador, muito graças aos esforços desses homens que trabalharam desde o início com a eletricidade. Por hoje é só, muito obrigado e espero ver vocês numa próxima. Valeu!